Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário a todo momento e em todo lugar, disponível no Spotify e também no YouTube em áudio e vídeo. Hoje recebemos aqui a professora Cíntia Lafetá. Estou muito feliz de receber essa mulher maravilhosa, potente, inspiração para todas nós. A professora Cíntia é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, professora universitária e de pós-graduação, diretora de Relações Internacionais do IEPREV. Estamos juntas organizando a diretoria ali de eventos do IEPREV, advogada previdenciarista. É sempre um prazer estar perto de você. Nós já escrevemos juntas também, né? Então, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, toda a sua experiência, o seu aprendizado, para trazer aqui para a gente hoje essa temática tão importante que todo mundo está querendo saber. Como se aposentar em 2025. O ano virou e muita gente aí querendo começar com o pé direito. Seja muito bem-vinda, professora. Prazer estar ao seu lado. Bom, queria agradecer imensamente o convite. Amanda, uma pessoa assim tão querida, tão competente. Para mim, a honra é minha de ter participado com a Amanda, com autoria nossa, né, no artigo muito bom. Então, é uma alegria sempre muito grande estar com todos aqui, todos do IEPREV, né, e conversar um pouquinho com todo mundo a respeito de um assunto tão relevante. Então, é isso mesmo, esse ano é um ano de grandes mudanças, né? Pois é, a gente teve a reforma da Previdência lá em 2019. Depois da reforma, né, a gente acabou tendo 3 sistemas em vigor: as regras de antes da reforma, as regras de transição, as regras de depois da reforma. Então, como se diz, a gente está ali num mar de normativas em vigor e a gente tem que tentar salvar os segurados aí para se aposentarem melhor, que é com maior valor e de uma forma mais rápida, né? Então, 2025 aí, a gente já tem novos regramentos, porque nós temos tabelas progressivas, e ninguém melhor para falar sobre isso do que essa grande professora. Já foi professora de diversos advogados que estão aí no mercado, né? Além disso, advogada também, escritora, estudiosa, que eu te admiro muito por isso, porque é uma pessoa que, assim, está sempre buscando conhecimento, né? Sempre se aprofundando ali. Então, realmente, estou muito feliz, tá? Assim, tipo, o prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada. Isso, bom, maravilha. Bom, o que acontece, Amanda? São muitas mudanças mesmo em 2025, mas para a gente falar um pouquinho dessas mudanças, eu acho que convém voltarmos um pouquinho lá na reforma da Previdência, Perfeito, né? perfeito. Entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Isso. Ela saiu meio que a toque de caixa ali, né? Foi meio que... Claro que a gente já vinha rumores há muito tempo, mas no fim das contas ela teve uma aprovação bem rápida, né? Sim, então, o que acontece? A gente tem enfrentado diversas reformas aí já há muitos anos. A previdência é sempre alguma coisa onde, né, especialmente em mudanças de governo, sempre tem um foco, uma preocupação muito grande para esse equilíbrio atuarial mesmo, que é essencial, que é fundamental existir no nosso país, porque como pagar benefícios, tem que ter recursos, tem que ter recolhimento, tem déficit, uma série de questões. Então, é exatamente em função de toda essa problemática, todos os recursos que envolvem a previdência social, é que as propostas de reforma são, às vezes, muito maiores do que outras áreas. A gente pode ver, por exemplo, que na previdência social você dorme com uma norma, acorda com outra. Então, realmente, a atualização nessa área é alguma coisa essencial. E a justificativa dessa reforma de 2019, começando por aí, né, é realmente o chamado déficit da Previdência. Quer dizer, bom, há até questionamento sobre isso, tem o estudo da Sim. Anfip dizendo, bom, será deficitário ou não? O que levou em consideração realmente para entender se é ou não deficitário? Porque a fonte de recurso que entra para a Previdência, ela é multifacetária, ela vem de vários lugares, né? Então, realmente, todas essas questões, elas são de grande relevância
E temos aí não só a Previdência, mas a Seguridade Social, que o recurso é para a Seguridade Social. Então, dentro desse contexto, abrangendo saúde, Previdência, assistência social e essa distribuição, sendo a Previdência Social a única de caráter contributivo. Então, isso é um primeiro aspecto que os estudiosos e pesquisadores realmente do tema com relação ao déficit da Previdência questionam, né? A Previdência é deficitária, a Seguridade Social, dentro de um contexto, pode até ser. A Previdência Social, ela tem recursos que recebe, contribuições que recebe, mas ela tem que custear outros braços ali. Na verdade, como a Previdência Social, na verdade, ela vai acompanhando a vida da pessoa, porque é isso, né? O nascimento, um salário maternidade, ficou doente, auxílio por incapacidade temporária, sofreu um acidente, auxílio acidente, ficou idoso, aposentadoria por idade. Enfim, vai acompanhando a vida da pessoa. Claro que também uma mudança de cenário da população brasileira, que tem envelhecido mais, envelhecido melhor, tem nascido menos. Tudo isso também vai impactar nesses cálculos. Então, o professor Barroso, ele disse uma frase uma vez, e que eu levo para a vida, não é que a reforma aconteceu, a Previdência não fez uma reforma, a Previdência está em reforma sempre, porque tem que ir acompanhando toda essa mudança da sociedade, que a gente está presenciando uma mudança muito grande, né, geracional aí da população brasileira, uma mudança das características da população, o envelhecimento da população. Mas é claro que também a gente não pode deixar desamparado uma pessoa que trabalhou a vida toda, porque a gente tem os dois lados. A gente tem essa questão do erário, olha, as contas têm que fechar, mas a gente tem um outro lado também, que as regras estão sendo mudadas no meio do jogo. A pessoa está jogando e aí no meio do jogo muda as regras. Então, é uma situação muito complicada. E a gente fica no meio disso, enquanto advogado previdenciarista, né? Não, demais. É mudança no meio do jogo e, assim, daquele que contribuiu uma vida inteira para a Previdência. Esse é o grande problema. E que se planejou. Se planejou para uma determinada situação. Exato. Né? E até é importante a gente esclarecer para o pessoal, né, Amanda, que nesse contexto a gente fala, não, e agora? Muita gente ouviu falar, quando foi aprovada a reforma da Previdência, muitos clientes, pessoas, né, perguntaram, mas e agora? Eu tenho que correr e pedir a aposentadoria? Eu falei, não precisa se apressar, porque nós temos um Instituto do Direito de grande relevância aqui, que é o direito adquirido. Né? Então, quer dizer, pessoal, não tenham pressa. Se você adquiriu o seu direito a alguma regra, você não precisa pedir naquela data. Você pode pensar, refletir, muitas vezes solicitar, buscar um profissional para que faça um estudo, um planejamento previdenciário, para poder entender qual a melhor regra, que nós vamos conversar hoje aqui sobre as regras. Não são poucas, não são fáceis e realmente você, segurado, consegue sim entender, consegue simular. Mas para ser mais exato, mais preciso, um profissional, né, especializado, ele vai te auxiliar. E assim, consegue simular, mas não consegue, né? É aquela questão, porque a calculadora do INSS, ela é muito superficial. Pouquíssimas vezes eu vi aquela calculadora dando 100% correta, porque a vida da pessoa é feita de altos e baixos, entradas e saídas em empresas, mudança de regime. Então, às vezes, a pessoa trabalhou para um regime próprio, para uma prefeitura, para um estado, e aí esse tempo não está no INSS. Às vezes a pessoa trabalhou com um tempo insalubre, depois saiu, esse tempo lá não está reconhecendo a insalubridade. Talvez uma pessoa com deficiência, o INSS não tem essa identificação ali no cadastro, que se trata de uma pessoa com deficiência e teria regras diferenciadas para aposentadoria. Então, assim, a pessoa consegue fazer uma simulação ali, mas que não é confiável. Acho que isso tem que ter em mente. A calculadora do INSS não é confiável. Ali estão todas as regras de possível aposentadoria, de antes da reforma, depois da reforma. A simulação faz isso. O problema é que a simulação muitas vezes parte de um ponto de partida errado,
parte do seu tempo errado, das suas características pessoais erradas. Uma outra coisa que a calculadora não considera, se é um professor, por exemplo, a calculadora não tem essa capacidade de verificar que se trata de uma aposentadoria de um professor, de uma professora, que é uma aposentadoria também diferenciada. Então, veja, olha quantas coisas eu listei aqui. Então, o advogado previdenciarista, ele é indispensável para uma boa aposentadoria. O que é uma boa aposentadoria? Uma aposentadoria com maior valor em um menor tempo. Eu não tenho dúvidas disso. Você falou exatamente o que é. Porque, na verdade, ele é essencial e ainda bem que sim, né? Porque a gente entende, portanto, a inteligência artificial é importante, é fundamental. Claro, claro. Mas ela sozinha não faz nada. Ela é um plus. É um plus. É. Porque quem acha que vai consultar uma inteligência artificial e a resposta vem pronta, sinto muito. Ainda mais no previdenciário. Quer dizer, você tem que conhecer do assunto e sim recorrer, né? Tem vários recursos, nós temos até a calculadora do IEPREV, Sim, é IEPREVCALC, que é inclusive maravilhoso. para planejamento previdenciário. Perfeito. É Eu perfeito. utilizo Sim. nos meus trabalhos. Inclusive, nos meus eu acredito que é pareceres. impossível advogar sem Sim. o IEPREV-Cálculo, sem a calculadora previdenciária. Porque, justamente por isso, você não pode confiar no programa de cálculos do INSS. E vamos entender. Nós, advogados, gostamos muito de estudar leis, regras, normas, mas em contas não somos tão especialistas, pelo menos no meu caso. Não, eu acho que é no caso de todo mundo. Não é? A não ser o outro que tem a expertise ali, que, por exemplo, tem uma formação em ciência contábeis, alguma coisa assim. Mas como se diz, o advogado raiz entende de letras, de números, não é tão bom, não. Mas por isso que eu sempre tenho alguém da área contábil, da área de economia comigo, para a gente conjugar aí saberes, conhecimentos, porque realmente a gente tem que saber até onde ir e até onde precisamos de recorrer a parceiros, a colegas de trabalho, pessoas de outra área. Isso é muito importante, até fica como um conselho para os profissionais que estão atuando e para os futuros profissionais também, né, Amanda? Sim. A gente entender a nossa capacidade, mas entender também que tudo tem um limite. Tem um ponto ali onde a gente é interessante essa parceria. Eu e a Amanda fizemos uma parceria maravilhosa, um artigo muito complexo, de uma questão bem complexa, relativo a uma atuação nossa no Amicus Curiae. Mas o quanto é bom isso? É muito né? bom. A gente pega, como diz, o melhor dos dois mundos. Isso. O que você, o seu conhecimento com o meu conhecimento surgiu uma coisa linda. E é isso que tem que acontecer, né? Você pega, por exemplo, um conhecimento do expertise aí de um perito contábil, de um perito engenheiro do trabalho, né? Isso, atuamos em conjunto numa questão de Amicus Curiae, foi maravilhoso, a atuação em conjunto ela é sempre mais rica. E assim, eu acho sempre muito bom a gente ter esse tipo de parceria e alguém para você trocar ideia, para a gente compartilhar alguma dúvida, né? Todos nós temos dúvidas, então a gente está aqui para isso mesmo. Portanto, essa questão da previdência, né, e dos cálculos e tudo mais são fundamentais. E a Amanda trouxe esse problema que às vezes nós enfrentamos em pessoas que chegam no escritório. Ah, não, mas eu tirei o simulador, doutora Cíntia. Minha aposentadoria é esse mês, é mês que vem, ou é daqui a um ano? Bom, ok, você tem uma expectativa, mas vamos estudar. Ah, mas isso é certo. Não é exatamente assim. Então, a gente tem que esclarecer sempre para as pessoas, para entender. Às vezes, o trabalho maior não é exatamente o cálculo da aposentadoria. É nós destrincharmos todas as questões que tem no CNIS. Para aquele que não está habituado com essa terminologia, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali tem todas as questões de vínculo, de remuneração, né? Algum tipo de problema que tem no seu vínculo vai estar indicado. Ali tem exatamente o local em que eles indicam os problemas do CNIS. E os profissionais de direito, claro, eles vão trazer uma interpretação melhor para aquilo e conseguir sanar esses problemas. Sem sanar, a aposentadoria não acontece. Eu já vi pessoas, eu tenho 30 anos, mas eu requeri a aposentadoria e o INSS reconheceu 10. Exatamente. É um vínculo sem data fim, é uma contribuição recolhida em atraso, que não foi extemporânea. computada, né? Exatamente. Eu tive um caso, você falou tudo, eu tive um caso exatamente isso. Pela simulação do INSS, estava redondinho. Era uma mulher que tinha 62 anos de idade e pela simulação tinha 15 anos de INSS. A simulação já dava o verdinho lá. Ela
conseguiria se aposentar. Entrou com um pedido de aposentadoria sozinha, ela falou, tá tudo certo, o INSS está dizendo que eu posso me aposentar. Entrou com um pedido de aposentadoria para o SUS dela, indeferido, negado. O INSS computou apenas 10 anos. Quando fomos avaliar, porque aí ela foi procurar a orientação minha, a orientação de uma advogada previdenciarista, fomos verificar que, na verdade, tinha várias contribuições pagas em atraso que não foi computado, porque ela simplesmente esquecia de pagar. Esqueci 6 meses de pagar. Ia lá e pagava 6 meses de uma vez. Esqueceu 1 ano de pagar. Ia lá e pagava 1 ano de uma vez. Porque o INSS emite a guia, se você quer. Eu quero chegar lá e quero pagar 5 anos de INSS. O INSS vai emitir a guia para você, porque receber, gente, todo mundo recebe. Mas não é porque o INSS recebeu que ele vai computar aquilo para sua aposentadoria. Principalmente porque a aposentadoria por idade, nesse caso, que o dela seria uma aposentadoria por idade, precisa não só da contribuição, precisa da carência. Carência que é o pagamento em dia. Então a gente já entra na primeira regra para se aposentar em 2025, que não é uma mudança, mas quem completar esses requisitos em 2025 vai se aposentar, que é a aposentadoria por idade, a regra que já vinha acontecendo, que é a aposentadoria com a idade mínima, mas tem que ter a carência, né, doutora Cíntia? Isso, então. Essa regra de 2025 passou a ser, até então, né? Exigia-se na aposentadoria por idade 60 anos para as mulheres, né? Exato. E 65 para o homem, com 15 anos da carência Os dois. exigida, né, para ambos. Bom, o que aconteceu? Com a reforma da Previdência, o tempo do homem não alterou na aposentadoria por idade. O da mulher passou para 62 anos. O que muita gente às vezes não acompanhou e que de fato aconteceu foi que a proposta inicial, eles queriam passar as mulheres, igualar as mulheres aos homens. Então seria 65 para ambos. E realmente foram os movimentos da sociedade que eu acho fundamental Com certeza. a sociedade civil participar desse Se processo, mobilizar. ser ouvida, se mobilizar, os sindicatos realmente não aceitaram, negociaram com o governo e conseguiu chegar num patamar de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Quer dizer, aumentou para a mulher? Sim, mas a gente pensa, não, ficou pior, mas pelo menos foi uma conquista de categorias sindicais, foi uma conquista da sociedade civil, não igualar o homem à mulher. Mas é igual. Bom, isso é uma outra discussão, mas no meu entendimento tem que haver essa diferença, porque nós temos um histórico aí muito grande, hoje as mulheres têm conquistado, estamos nós duas aqui, né? E tem mulheres no Supremo E só Tribunal estamos Federal, aqui porque Supremo outras Tribunal de vieram Justiça, antes da gente abrindo o caminho, né? exatamente. Mas sabemos que ainda há uma resistência, Sim. o preconceito ainda existe. Sim, isso é fato. A jornada dupla, tripla, Isso. existe. As Temos mulheres responsabilidades que nós é que temos que cumprir. não adianta. As mulheres que É. são sobrecarregadas Sim. com o trabalho materno, do lar, isso daí. E A por gente isso não tem que como negar. as pessoas perguntam, muitas pessoas questionam, mas como assim? Por que não é uma regra só para ambos os sexos? Não, tem que ser diferente, ainda é necessário. E ainda bem a sociedade reconhece isso. Então, mantivemos. Aumentou um pouco a idade da mulher para 62 anos, mas ainda a diferença foi mantida, não em termos numéricos, mas existe a diferença: 62 anos mínima a idade para a mulher e 65 anos para o homem. Ótimo. E o que mudou nesse contexto, né? Antes eram 15 anos de carência, hoje continua. Mas hoje, né, quem começou a contribuir a partir da reforma da Previdência, a mulher tem um tempo mínimo de contribuição de 15 anos e o homem de 20, mas só para aqueles que iniciaram a contribuição após a reforma da Previdência, porque antes sempre mantinha-se os 15 anos. Exato. Tá certo? Então é importante a gente colocar, 20 anos não se aplica a todos os homens. Só os homens que começaram a contribuir após novembro de 2019. Perfeito. Se você se filiou ao INSS, né, começou a pagar INSS antes de 2019, mantém 15 anos de contribuição homem e mulher, 65 homem, 62 mulher. Qual outra regra que a gente tem aí para a pessoa se aposentar em 2025? Porque a gente falou só uma, são muitas regras, né? São muitas. Tem as regras de transição, mas tem um detalhe também que é um questionamento usual. Mas espera, então o homem continuou 65 anos de idade, então na verdade, né? Pouco mudou.
Só aqueles que começaram a contribuir após a reforma é que passaram a ter essa questão dos 20 anos, os demais 15. Então ficou igual. Não ficou igual, só um detalhezinho para a gente falar para o pessoal, né? Que mudou também a forma de cálculo do benefício, da renda mensal inicial. Muito importante. Da RMI, que a gente chama, né? Sim. Mas se a gente falar um tanto de sigla, alguns vão entender, outros não. Quer dizer, o valor que vai entrar no bolso. O valor que vai entrar no bolso, porque antes da reforma, tinha-se uma média, a gente sempre apura, a tendência que se tem na Previdência é apurar uma média, né? O ideal seria o último salário de contribuição. E muita gente ainda acha isso até hoje, né? Eu vou deixar para pagar no teto quando eu estiver me aposentando, porque é o último salário. Vou conseguir. Vai dar Não errado. Tem nada de último vai dar salário, errado. gente. É a média. Então, a média tem sido de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Ótimo. Antes, computava-se uma média de 80% dos maiores. Era muito melhor. 80% você descartava 20% dos menores salários de contribuição, né? Hoje, depois da reforma, aí é que surge a mudança aí do homem, que parece que ficou igual, mas não ficou, porque agora não pode descartar, agora são 100% das contribuições de julho de 94 para cá. Então, se você teve só contribuições altas, ok. Mas se você, no início da sua carreira, o que é usual, você contribuiu com salário mínimo, com valor menor, isso vai impactar na sua média. Então, isso aí é muito importante. E antes da reforma também, na aposentadoria por idade, o percentual inicial, para quem estava no limite certinho dos 15 anos, né, era o percentual de 70% inicial, mais 1% por tempo de contribuição que a pessoa tinha. Agora, depois da reforma, passou a ser 60%, quer dizer, o percentual inicial piorou, a média piorou sem o descarte, a princípio, né? Ok, 60%, mais 2% do que exceder aos 15 anos para a mulher e aos 20 anos para o homem. Então, é só sobre o excesso, 2% sobre o excesso. Então, esse percentual caiu muito. A gente tem uma queda enorme, né, Amanda? Assim, para ficar bem fácil de entender, esse percentual que a doutora Cindy está falando é o percentual que vai se aplicar em cima da média. Então, a gente tem uma redução já pela média, porque não tem nenhum descarte mais, e depois você ainda aplica o percentual. Então, a redução assim, da redução. A redução da redução. É verdade. Né? Não é à toa que hoje 80% dos benefícios do regime geral de previdência social são perto do salário mínimo. Exato. Então, é muito complicado. Mas como a Amanda falou, então nós temos essa regra geral. E o que acontece? Com a entrada, né, em vigor da reforma da Previdência de 2019, foi a emenda constitucional 103, as regras realmente se tornaram regras mais duras, mais rígidas, mais difíceis de aposentar. Mas e aqueles que estavam pertinho do limite de se aposentar? O que acontecia com essas pessoas? Normalmente, quando a gente tem uma mudança na Constituição drástica, como a reforma da Previdência, é comum estabelecer, isso é fruto de negociação, regras de transição. Então, o que são regras de transição? Para quem estava quase lá. Quase lá. Quer dizer, não é uma regra tão boa quanto a anterior, mas também não é tão pesada, né, como a regra nova. Então, é alguém que vai pegar o meio do caminho. Muita gente que já estava assim à beira de se aposentar conseguiu uma regra muito interessante para essa aposentadoria. Então, são essas regras de transição que vão impactar também, que a gente estava conversando ali no início, e é claro que a gente teve uma conversa grande agora, inicial, mas são preliminares importantes, né, Amanda, para a gente chegar nesse ponto agora. Exatamente. Porque em 2025 mudou, né? A regra fixa, a regra permanente, ela continua a mesma. Né? Os 62 anos de idade mínimo para a mulher e 65 para o homem. Isso não alterou. Lembrando, né, que essas regras de transição vêm também porque antes nós tínhamos a aposentadoria por idade, antes da reforma, que era essa que eu coloquei, 60 e 65 de idade, que passou a ser 62 e 65. Mas tínhamos também a aposentadoria por tempo de contribuição, quem já aposentou antes
ou tem algum amigo, parente, vizinho que se aposentou, sabe. Era só o tempo de Não contribuição, tinha idade mínima. não é? E a carência, claro, para o É. benefício. Carência, todo mundo sabe, é o tempo mínimo de contribuição para que você faça jus a um benefício. Carência tem em tudo, né? Em plano de saúde e seguro. Sim. Então, na Previdência não é diferente. Portanto, era 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. Mas só isso, desde que tivesse os 15 anos. Então, era muito bom. Só que passou a ter também, antes da reforma, né, uma situação de que pessoas que se aposentavam com uma idade muito baixa, embora chegasse nos 30 anos de contribuição mulher e 35 homem, mas muita gente começa a contribuir cedo, né? Sim, Outro entra tanto. cedo no mercado de trabalho. Hoje eu Isso. acho que até um pouco menos, porque hoje É. tá muito incentivo ao estudo, a fazer uma faculdade primeiro e tal. Mas antes era quase que uma coisa obrigatória. Fez 18 anos, a carteira tem que estar assinada. Sim. Muitas vezes até antes, como aluno aprendiz, aos 16 anos já assinava a carteira. Então, se você pensar um cenário desse, uma pessoa que começou a trabalhar aos 16 anos com carteira assinada, 30 30 anos, mulher. Mais 16, 46 anos estava 46 anos está aposentada. aposentada. Então, Esse era o cenário antes de 2019. Exatamente, mas o que a lei colocou exatamente para não igualar essa pessoa que se aposentaria com 46 e aquela pessoa que já estava numa idade mais avançada, 50, 60 anos? Seria o mesmo valor para as duas? Não. Antes tinha, e hoje ainda manteve em uma das regras de transição, o que se denominou de fator previdenciário. O que é isso? Em suma, é um redutor da aposentadoria, embora excepcionalmente ele pode até fazer aumentar. Mas é um desincentivo à aposentadoria cedo. A ideia Cedo, foi essa. exatamente. Porque ele tem como variáveis a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. É uma regra muito complicadinha, um cálculo bem complexo, uma fórmula bem que nos complexa. remete àquelas fórmulas lá que a gente estudou no terceiro ano de física. Exatamente. Mas dá para fazer. Exatamente. Então, o fator previdenciário era uma questão que reduzia, quer dizer, desestimulava aquele que cumpria, a mulher que cumpria 30 anos, o homem que cumpria 35, mas era muito jovem. Então, a idade era um fator redutor que influenciava esse fator previdenciário. Ótimo. Após a reforma, esse fator previdenciário caiu na regra permanente. Sim. Então, só que ele manteve-se, né, em uma das regras de transição, que é uma primeira regra de transição que a gente vai falar. Então, isso é importante. Essa transição é transição do quê? Hoje não tem mais essa regra da aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição. Né? Não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, só por idade. A por tempo de contribuição é só nas regras de transição. Ou seja, se eu hoje completar 30 anos de tempo de contribuição, posso aposentar? Só com isso, não. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem o que se chama uma aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Porque, na verdade, você tem que ter o tempo de contribuição, que é 30 anos mulher, 35 homem, mas tem que ter junto a isso outro requisito etário, que é 59 anos mulher, 64 anos o homem. Né? E essas regras... Então, tem que juntar as duas coisas. As duas coisas. E essas regras de transição, elas só se aplicam àqueles que já tinham contribuições antes da reforma da Previdência. Quem começou a contribuir depois, as regras que se aplicam só à aposentadoria por idade que nós falamos, 62 anos mulher, 65 anos homem. Muito bem. Quais são essas regras, então, de transição, para além da regra permanente, para aqueles que já, né, recolhiam anteriormente? A primeira regra de transição que nós temos é a regra de transição, denominada pedágio de 50%. O que significa isso? Na verdade, a aplicabilidade dela é muito restrita. Poucas pessoas, né? Entre aspas, claro que é um universo enorme. Mas são muitos requisitos, né? Na verdade, é assim, só aquele, já que antes o tempo de contribuição da mulher era 30 anos e do homem 35, só quem faltava 2 anos para preencher esses requisitos que poderia reivindicar essa primeira regra do pedágio de 50%. Então, aí a primeira das regras é o pedágio de 50%. Como que funciona essa primeira regra? Ela é uma regra um pouco mais difícil de se encaixar, porque com poucos requisitos
mas é uma regra só daquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar, né, na data da reforma, da publicação da reforma da Previdência. Para as mulheres tinham que ter 28 anos de tempo de contribuição, quer dizer, faltaria só 2 anos para completar os 30 na data da reforma. E os homens, 33 anos, também faltando 2 anos para completar. Então, quem estava muito próximo à aposentadoria por tempo de contribuição. Muito próximo. Então, por isso, o que acontece? A pessoa já tinha que ter contribuído, claro, mas ela tinha que ter preenchido esse requisito dos 28 e 33 anos até a data. Até 13 de novembro de 2019. Ou seja, ela não podia preencher depois, senão não se aplica. Não se aplica. Essa regra para ela. Pois é, mas além disso, não é só, né? Não é só. Aí, esta pessoa tinha que... A ideia verifica-se na data da publicação, em novembro de 2019, se faltasse 2 anos para completar, a mulher com 28 anos, ela tinha que completar 50% a mais do tempo. Quer dizer, com 28 anos, faltaria 2. 50% de 2, 1. Então, 2 mais 1, 3, só para ficar fácil para o pessoal, né? Certo. Então, 3 anos a mais ao invés de 2. Ela teria um pedágiozinho um pouco maior, mas nada que vá, né, trazer um transtorno, uma complicação muito grande. Essa regra é bem interessante, né, Amanda? O problema dela é o cálculo da renda mensal inicial. Que aplica-se o fator previdenciário. Exatamente. Né? Então, depois que fizesse essa contagem na renda mensal inicial, ok, teria o percentual de 100%, mas com o redutor do fator previdenciário. Eu tinha falado com o pessoal aqui que realmente, antes da reforma, tinha um redutor para aqueles que se aposentavam com idade mais baixa. E ele se manteve nessa primeira regra do pedágio de 50%. Mas temos uma segunda regra melhor. Pedágio de 100%. Pedágio de 100%. Não, mas 100% é muito. Realmente foi uma questão muito discutida. Acho que foi dos maiores pedágios que eles fizeram. 100% é muito. É muito. Né? É o dobro. Então, acaba que esse pedágio 100% ele vale a pena para quem também faltava pouco tempo. Porque imagina, se faltava 5 anos, 8 anos, como é que você dobra isso? Aí vai ser 10, 16 anos. 10, 16, aí vai acabar enquadrando em outra regra. Ou a própria reforma da Previdência pode ser melhor, porque chega bem antes. Então, para aquele que já estava próximo também, né, se a pessoa tivesse esses mesmos 2 anos, duplicaria, em vez de 2, seria 4. Mas qual que é a vantagem, então? Ela se aposentaria depois. Essa mesma pessoa dos 28 anos podia aplicar para ela a regra do pedágio, né, de 100%. Só que a diferença para ela é que ela teria que cumprir 100%, mas, alcançando esse requisito, não se aplicaria o redutor do fator previdenciário. Então, quer dizer, ela tem o pedágio 100% é uma aposentadoria no qual a pessoa tem que ter um pedágio, né, pagar, entre as, completar mais tempo de contribuição, 100% a mais do que faltava para completar 30 mulher e 35 homem em 13 de novembro de 2019. Completando, se aposenta, mas na renda mensal inicial não vai ter o fator previdenciário. Não vai ter. Então, apesar dela ser mais difícil do que a regra do pedágio com 50%, o valor é melhor. Isso, com certeza. O valor é melhor. Então, por isso é que a gente precisa realmente fazer uma análise muito detalhada de todos esses casos. É muito detalhe. E como que o segurado faz isso, gente? Não tem como. É difícil para o cidadão comum, né? A pessoa, às vezes, até assim, com formação, mas não uma formação jurídica, entender essas questões, que é muito complexo, né? Muito complexo. E até advogados de outras áreas também, não vou nem dizer formação jurídica. Só o previdenciarista vai conseguir analisar. Com certeza, uma regra bem complexa. Mas, enfim, é muito interessante. Eu acho essa a melhor se a pessoa está bem próximo de se aposentar. Costuma ser uma boa regra. Mas eu nunca respondo para o cliente, por exemplo, não sei você, porque tem cliente que às vezes já chega no seu escritório mais ansioso, normal, né? Você está buscando um advogado para saber. A primeira pergunta, quando eu vou me aposentar? Sim. Eu falo, eu tenho que analisar. Mas como assim, doutora? Só rapidinho? Não.
sem analisar, sem fazer um estudo, eu não vou te responder isso, porque eu tenho que analisar uma série de questões. É aquele negócio, não dá para dar uma olhadinha no processo. Uma olhadinha não. no processo não dá. Não né? dá. Uma olhadinha do processo é igual a um parecer previdenciário. Eu até falo, olha, eu consigo te falar o dia da sua aposentadoria e ainda a simulação do valor. Mas nós temos que fazer um estudo, temos que fazer um planejamento previdenciário. Sem isso, é tudo achismo. E quem não faz, confia no simulador, ok, a pessoa pode fazer. Mas às vezes por um dia, um mês, um ano a mais, ela pode perder muito dinheiro. Então, realmente, esse planejamento, às vezes, se ela espera o aniversário dela, ela já alcança um outro requisito e o valor pode aumentar muito. É tudo muito detalhado. E é uma decisão tão importante, a decisão da aposentadoria, escolher a regra correta para se aposentar, a data correta para se aposentar, porque é uma decisão que vai refletir pelo resto da sua vida e mesmo depois que você falecer, vai refletir nos seus dependentes, porque vai refletir no valor da pensão por morte. A aposentadoria, ela é irrenunciável. Depois que você se aposenta e saca o valor, você não consegue mais se enquadrar em outra regra. Então, eu digo que é uma das decisões mais importantes da sua vida é a sua aposentadoria. Com certeza. Então, essas duas regras são as duas primeiras, né? E, claro, a pessoa voltando o requisito de já ser contribuinte antes da reforma da Previdência. Mas temos uma terceira e quarta regra ainda. E são duas regras, assim, ainda com fatores mais complexos do que as anteriores. Sim. Por quê? E é exatamente nessas duas, Amanda, que entra a sua pergunta inicial. O que mudou em 2025? Existe o pedágio de 50% em 2025? Sim. Então, pessoal, pedágio de 50% continua aplicando em 2025. O pedágio de 100% também? Também. Da mesma forma, sim. Né? Agora, o que mudou aqui foi a aposentadoria. Regra de transição de pontos e regra de transição, que a gente chama, e tem até denominações diferentes, eu chamo essa quarta regra de idade mínima progressiva. Sim. Mas tem várias denominações para essa regra. Mas vamos entender, então. O de pontos não tem, né? É unânime. É pontos. Ela ficou conhecida como regra dos pontos. Regra dos pontos. Na emenda constitucional, pessoal. Que foi uma inovação, porque antes a gente não tinha. Tinha. Esse tipo de aposentadoria. Então, realmente foi uma inovação que veio com a reforma. Então, Amanda, a aposentadoria por pontos, que é a terceira regrinha, né, que a gente estava conversando, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, o que são pontos, né? Pontos é o somatório da idade com tempo de contribuição. Qual que seria os pontos, né, exigidos? 86 pontos para a mulher e 96 pontos para os homens. Essa regra foi muito interessante, ela causou até... Isso quando começou a entrar em vigor em 2019. Ela é progressiva, nós vamos falar disso. Mas eu queria te contar um caso interessante que aconteceu em sala de aula. Quando teve essa virada do 86, 96, os alunos chegaram para mim desesperados. Professora, agora tem que ter 86 anos e 96 anos para o homem. Nossa, está impossível. Então, essa notícia, quando ela entrou, ela assustou muita gente. Teve gente que achou que 86 era a idade, 96 idade. Quer dizer, nós não demoramos muito para chegar aí, não. Tá? Porque só está aumentando. Vamos bater aqui para isolar. Mas, quer dizer, o ponto é o somatório da idade com tempo de contribuição. E isso é muito interessante. Para mim, essa regra é assim, maravilhosa. Porque ela favorece aquele que, às vezes, começou a contribuir mais cedo daquilo que a gente estava falando, né? E não alcançou a idade mínima, tá certo? Sim. Mas ele já tem um tempo de contribuição grande. Então, essa regra tem também como pré-requisito, aliás, todas elas, a mulher ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos de tempo de contribuição. Por que essa regrinha é um pré-requisito para todas as regras de transição? Ora, nós estamos fazendo uma transição da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma que tinha estes pré-requisitos para algo que ficou mais difícil que a aposentadoria por idade. Então, estes pré-requisitos são trazidos para cá junto com a idade e outras questões. É por isso que ele vem
para todas as regras. Então, pessoal, vamos lembrar, sempre, qualquer regra de transição, nós vamos estudar os requisitos específicos, mas tem sempre como pré-requisito alcançar o quê? Os 30 anos mulher e os 35 anos homem. Isso é importante a gente frisar, né? E vamos só lembrar também que a regra do pedágio por 100% é tanta regra, gente, que até a gente, às vezes, deixa uma para trás. A gente deixou essa para A trás, idade que é a idade de 57 anos Exatamente. para as a mulher mulheres e e 60. 60 anos para os homens. Então, a regra do pedágio de 100%, além desse tempo de contribuição mínimo, que a gente estava conversando, É. né? O 100% que que faltava faltava. na data da reforma, que nós ficamos com aquela questão de É. 50% e 100%, vamos acrescentar essa regra também. Tem um pré-requisito de idade, É. que são os 57 anos para a Tá, mulher mas e os 60 chegamos para o na homem. regra por pontos. Por pontos. Doutora Cíntia, quem vai aposentar em 2025 por pontos? Ok, Somando a idade com o tempo de contribuição. perfeito. Os 86, 96, eles eram lá em 2019. E acrescentou um ponto a cada ano. Então, agora em 2025, já está mais difícil. Não são mais os 86, 96. São os 92 e 102, se fosse idade. Imagina, É. ninguém ia aposentar não, tá? 92 pontos, pessoal. Os homens não iam chegar lá não, o homem tem expectativa de vida menor, né? 92 Gostam pontos. de viver perigosamente. Não é? 92 pontos Pontos para as mulheres, mulheres. idade e tempo de contribuição, e 102 pontos para os homens. Além disso, os requisitos mínimos que nós conversamos, mulher, 92 pontos, mais 30 anos de tempo de contribuição, homem, 102 pontos, desde que tenha os 35 anos de tempo de contribuição, os pré-requisitos essenciais. E é importante a gente deixar claro também que 92 pontos mulheres, 102 pontos, que é a soma da idade com o tempo, é em 2025. Se você fizer essa pontuação em 2026, meu amigo, não vai adiantar, porque é uma tabela progressiva. Em 2026, já é 93 pontos, e mulher, 103. 103. É. E aí vai aumentando progressivamente. Fica Então, fácil para o pessoal saber que é um ponto a mais a cada ano. cada ano. Ah, mas um ponto, então cada ano é um ponto? Olha que interessante a gente falar com o pessoal. Cada ano não é um ponto. Cada ano são 2 pontos. Se eu estou trabalhando, eu tenho um ano de idade e um ano de tempo de trabalho. contribuição. Uhum. Então, vejam, para a gente fica bom. Cada ano, se eu estou trabalhando, a regrinha soma um ponto, mas eu somo 2. Então, progressivamente, eu vou chegar mais rápido na tabela. A tabela Bem é uma tabela lembrado. inteligente. É, Enquanto ela soma um ponto, nós somamos 2. exatamente. E eu chego mais rápido aonde eu quero. Por isso que ela é uma regra boa. Então, atenção. Quem conseguir a pontuação, fiquem atentos, que é uma regra muito interessante, que favorece o segurado também, né? Perfeito. Permite que ele atinja. Podemos ir para a Você quer. quarta regra? Quarta regra é o quê? A quarta regra é a idade mínima progressiva. Essa idade mínima progressiva, ela lá em 2019, a mulher tinha que ter 56 anos de idade, em 2019. E o homem, 61 anos, pessoal, em 2019. Mas e hoje? É a outra mudança que nós vamos ter, né? Já Agora, estamos em vivenciando em 2025. A mulher hoje, ela tem que ter não mais a idade que eu tinha dito, mas 59 anos. Quer dizer, ao invés dos 56 anos de 2019, progressivamente aumentou um ano, não, 6 meses a cada ano, para a tabela Perfeito. ficar progressivo. O aumento é de 6 Perfeito. meses a cada ano. Então, hoje nós temos 59 anos para as mulheres e temos 64 anos para os homens. Isso. Lembrando, Amanda, que essas duas regras também, a forma de cálculo da aposentadoria são os mesmos 60% de percentual inicial, mais 2% por ano que exceder, né, 15 anos mulher e 20 anos homem. Quer dizer, Ok? nós não temos mais nessas duas regras o fator previdenciário. Não temos o fator previdenciário e não temos a possibilidade, como regra geral, de descarte das 20% menores contribuições, a média que a gente falou, que é o primeiro passo, o primeiro redutor, é de 100%, sem descarte, e depois nós colocamos, neste 100%, aplicamos o percentual de 60% iniciais, mais 2% por ano que exceder.
Perfeito. Agora um É. caso concreto aqui pra gente Sim. analisar. Vamos lá. Uma mulher tem 59 anos de idade Vamos lá, 59. e 33 anos de contribuição. Isso, perfeito. Quer dizer, ela atingiu 92 pontos, Sim, mas ela também atingiu o requisito da aposentadoria por idade progressiva, que é essa aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Porque sim. ela tanto tem os 92 pontos, como ela tem 30 anos e os 59. Sim. E vamos lá, ela tem 59. Daqui 3 anos, gente, 3 anos para quem trabalhou uma vida, Muito. vamos lá, dá pra de repente esperar. Sim, Então ela também ainda pode vir a ter aposentadoria por idade sim, aos 62. sim. Então, seja, tem que pensar. Tem que pensar. Ou a gente aplica a regra permanente dos 62 anos. Então, no exemplo ela que você deu, ela espera- tem 59. Ela É, tem que esperar um Tem que pouco esperar um mais, pouquinho. né? Ela tem que esperar mais 3 anos. Ou então, nós podemos aplicar uma regra de transição para ela. Como você falou que ela tem 33 anos, vamos entender. Aplica para ela a regra, que seria muito interessante, a regra do pedágio de 50%? Sim, aliás, melhor do que isso. Para essa mulher, nós temos que fazer uma outra análise, olha só. Essa mulher que você falou, ela tem 33 anos hoje, né? Hoje. Hoje, ok. Ela tem 33 anos hoje. É, Então, a gente teria que voltar lá em 2019 para ver se em 2019 ela já teria os 28 anos. ela estava perto. Né? Os 28 anos. Se ela realmente tivesse 28 anos ali, poderia aplicar a primeira regra. Mas vamos nessa regra dos pontos. Ela atingiu os pontos, tá certo? Essa mulher. Então, ela poderia aplicar? Sim, porque ela já tem os 30 anos mínimos exigidos. Tem a pontuação, tem o tempo de contribuição mínimo. Ok, para essa mulher está ótima a regra dos pontos. E quanto que ela receberia? Qual o percentual? Então o percentual que nós falamos aqui é 60%, mais 2% que exceder os 15 anos para a mulher. Se ela tinha 33, excedeu o quê? 18 anos. 18 anos. Então, ela teria 60% mais 18%. Ela teria 78% o benefício dela. Tô até Ok? fazendo conta aqui para acompanhar isso mesmo. Isso. Agora, vamos fazer um raciocínio diferente, no mesmo exemplo que você deu, que aí o pessoal fica mais fácil de entender, para ver se ficou melhor ou pior a regra anterior. Aqui nós colocamos 60% mais 2%. Sim. E se fosse antes, que começava 70%, a gente fazer um comparativo. Aqui nós pegamos o quê? 78%, que foi o nosso resultado. Sim. 78% de uma média de 100% sem descarte. Agora, e antes? Antes, essa mesma mulher, esse mesmo exemplo que você deu, ela começaria, por exemplo, se fosse uma aposentadoria por idade, claro que isso seria avaliado lá na época própria, mas antes ela começaria com 70%, mais 1% por ano total de contribuição. 70, 80, 90, 100. Ela chegaria no 100. Olha a diferença, gente. Só que ali limitava ao 100. Agora pode até exceder os 100%. Mas veja bem, enquanto com a nova regra, esse exemplo da Amanda foi ótimo, para a gente entender. Agora vocês podem responder para alguém falar, pois para o homem não mudou nada, né? O homem era 65 e 15, continuou sendo 65 anos de idade, e se ele já contribuía, pode até manter os 15 ou 20, mas ok. Agora, veja bem, olha a diferença onde que entra. A diferença entra aqui no cálculo. Enquanto essa mesma mulher, com os mesmos requisitos, depois da reforma, receberia 78% de uma média dos 80% maiores salários de contribuição, podia ainda descartar os 20% menores. Hoje, né, ela receberia, antes da reforma, ela receberia 100%. De quê? De uma média ainda com a possibilidade de descarte. E aí, para ficar bem, 20% bem fácil visualizar, vamos supor que a gente chegou a uma média de 5 mil reais, para ficar uma conta fácil. Olha para você ver. Isso. Veio com uma média de 5 mil reais. Se ela se aposentasse antes, a aposentadoria seria o valor de 5 mil reais. 5 mil reais, 100%. Agora é 78%. Acabei de fazer a conta, dá 3.900 reais. Então isso olha é ótimo. Como perde dinheiro mensalmente. Claro que o que nós estamos falando aqui são para pessoas que têm contribuições acima do mínimo. Acho que isso é bom deixar claro. Se a pessoa pagou a vida toda no mínimo,
mínimo, Não e vai aí o fazer cálculo ali diferença, der... Aí se você for aplicar essa regra, o cálculo ali vai dar R$700, R$800. Não existe. Nenhuma aposentadoria no Brasil pode, pelo menos até hoje, né? Isso, Estamos no início de é, 2025, é. pode ser menor que o valor do salário mínimo. Foi muito bom essa observação sua. Agora, você ainda me colocou uma diferença aqui, que eu ainda vou aplicar um outro fator. Porque aqui você está fazendo a média de 100% e de 78%, dos 3.900 e 5.000. Mas nós esquecemos ainda que tem o descarte. E se ela conseguiu descartar ali desse período... Subiria os 5.000. Um número grande de contribuições sobre o salário mínimo, ela receberia mais de 5.000, porque a média dela seria 80% com os descartes. Então, na verdade, eu acho que isso aqui daria quase que uns 5.500 e 3.900. É uma diferença muito grande. É muito grande. Muito grande. Por isso, eu falo, a pessoa vai construir uma casa, ela contrata um engenheiro e faz o projeto. Ninguém, hoje, no Brasil, em sã consciência, constrói uma casa da cabeça. A gente sabe dos riscos, dos problemas. A aposentadoria é a mesma coisa. A aposentadoria precisa de um projeto de aposentadoria, que é o planejamento previdenciário. Porque há um risco muito grande de você, no futuro, não conseguir sobreviver com o valor da sua aposentadoria, se você não se planejar corretamente para esse momento. Sim. E aí você, como na casa afetaria toda a sua família, em uma má construção, a aposentadoria também afeta toda a família. Demais. E quando você dá essa resposta para o cliente, gente, é uma coisa que vai impactar a vida dele para sempre. Não só a dele, porque se ele tem dependentes, por exemplo, vamos falar disso, né? Porque a aposentadoria é um benefício, claro, que alcança a pessoa do segurado, mas amanhã, num eventual óbito desse segurado, se ele tem dependentes, que aí é outra história, mas os dependentes de primeira categoria é muito tranquilo, né? Por exemplo, se ele tem cônjuges, companheiros, né, filhos até 21 anos de idade, ou, né, com deficiência mental, intelectual ou grave. Quer dizer, essas pessoas, eles são dependentes já presumidos, não precisa nem comprovar. Se ele tem esses dependentes, imagina, esse valor dele vai passar para os dependentes como pensão por morte. Então, quer dizer, é um benefício que não é para a vida toda da pessoa, não. É para a vida toda dela, inclusive dos seus dependentes, se houver. Lembrando só que tem outros dependentes também, que são dependentes que precisam comprovar não só a sua qualidade de dependente, mas também a renda. No primeiro que nós falamos, cônjuge, companheiro e filhos até 21 anos de idade, não precisa comprovar renda, porque presumidamente ele é dependente, né? Agora, de segunda categoria, que são os pais, tem que provar a dependência econômica. E terceira categoria, que são os irmãos, também, né, até 21 anos de idade, ou então inválidos, com alguma incapacidade, esses precisam também comprovar. Então, isso é uma questão importante, lembrar que a aposentadoria, só para a gente entender, é um benefício da pessoa, mas pode se estender para além da pessoa. E ela pode durar aí muito tempo, transformando-se em pensão por morte. Então, é uma coisa que tem que ser muito calculada, né? Professora, aposentadoria por pontos. Só a gente voltando em mais uma observaçãozinha aqui que é importante a gente falar. A gente tem a aposentadoria por pontos especial, que são com menos pontos. Isso aí é importante a gente lembrar. Sim. Que é 66 pontos, se for atividade insalubre grave, né, de alto índice de insalubridade, de prejudicialidade à saúde. Sim. 76 pontos se for médio e 86 se for mínimo. Então, a gente tem também essa benesse aí. Então, a aposentadoria especial não acabou. Muita gente veio falando que acabou a questão de insalubridade. Não. O que a gente teve foi que, a partir de 2019, a gente não pode mais converter o tempo especial, que é da atividade especial, em tempo comum e somar ao tempo comum. A partir de 2019 não pode. As atividades de antes de 2019 você consegue fazer isso. Mas ainda temos a aposentadoria especial por pontos, que são menores os requisitos, porque de fato é uma pessoa com expectativa de vida menor, que tem a saúde, a integridade física, muitas vezes até mental, afetada por uma atividade insalubre, mas que é, então, 66 pontos, 76 e 86 no ano de 2025. Poxa, quantas regras, hein? Agora, só é muita coisa. Acrescentar isso aqui. Essa aposentadoria especial, né, que já tinha esse pré-requisito de ser com 15, 20 e 25 anos, ok, manteve o 15, 20 e 25.
Não na questão da regra de transição, que aí a gente tem os pontos. Mas lembrando, a regra de transição dos pontos da aposentadoria especial, ela é muito interessante dos pontos, porque você pode considerar o tempo especial e o tempo comum. Enquanto, se você pedir a aposentadoria especial, mesmo sem regra de transição, você só pode pegar o tempo especial. Apenas o tempo Então, especial. por exemplo, os 15 Sim, anos, que é a bem atividade de lembrado. mineração, então, se eu fui professora, secretária, qualquer coisa antes disso, isso não pode contar na aposentadoria especial. Aí depois eu fui trabalhar na mineração, só conta esse tempo da mineração. Mas se eu pedir a aplicação da regra de transição dos pontos, que você acabou de falar, na aposentadoria especial, eu posso somar o tempo especial, mas também posso somar o tempo comum nessa pontuação. Essa é a grande vantagem também, além de reduzir os pontos que você já tinha falado, mas também somar o tempo comum com o tempo especial. Quanta coisa, precisamos de um outro dia para falar da especial. Nossa, porque outro é muita dia. coisa, Não, é ela muita é bem coisa. completa, foi bem legal essa lembrança, né? Cíntia, então resume pra gente essas 4 regras para o pessoal pegar a caneta, anotar. Perfeito. Quem vai se aposentar em 2025? Quais regras estão em vigor esse ano? Perfeito. Resumidamente, todas as regras que a gente discutiu. Isso, então vamos lá. Resumidamente, temos a regra permanente. A regra permanente é a que veio com a reforma, ou seja, nós temos 62 anos de idade para as mulheres, com 15 anos de tempo de contribuição mínimo e 15 anos de carência, porque sempre o benefício, né, esse benefício da aposentadoria por idade tem 15 anos de carência. Para o homem, nós temos o quê? 65 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição, se essa contribuição ocorreu após a reforma da Previdência, e nós temos a carência mesma dos 15 anos. Perfeito, regra permanente. Primeira regra de transição, nós temos o pedágio de 50%. São aquelas pessoas, mulheres e homens, que estavam próximos de se aposentar, ou seja, em 13 de novembro de 2019, a mulher tinha que ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição e o homem tinha que ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição. Só. E já ter, né, obviamente, contribuído os 15 anos de carência, ele acaba por acontecer mesmo com esse tempo tão grande. E as regras de transição, em resumo, pedágio de 50%. Ou seja, as mulheres que tinham na data da publicação da reforma, 3 de novembro de 2019, 28 anos no mínimo de tempo de contribuição, elas precisariam contribuir esse período faltante, né, mais 50%, que é o pedágio. E os homens que tinham 33 anos de tempo de contribuição, nesta mesma data, eles precisariam de contribuir o tempo faltante mais 50%. Essa é a primeira regra. E o tempo faltante para 30 ou 35. Para completar 30 anos mulher e 35 anos homem. Isso. Ótimo, essa é a primeira. A segunda regra, que é o do pedágio de 100%. E lembrando que a primeira regra tem a aplicação do fator previdenciário. Sim. Né? Pronto. Na segunda regra, que é a pedágio de 100%, não se aplica o fator previdenciário, para nós lembrarmos, né? E inclusive, a média de 100%, assim como a primeira, com o fator previdenciário, e essa média de 100% sem o fator previdenciário. Entretanto, nessa regra de 100%, tem que ser computado o período faltante para chegar a 30 anos mínimos de contribuição para as mulheres e chegar a 35 anos mínimo de contribuição para os homens. Só que a esta diferença tem que ser acrescido o dobro, 100%. Então, se faltava 3 anos, são 6. 4 são 8. Então, nessa proporção. E temos a idade mínima. A idade mínima. Também. Isso, a idade mínima nesse caso, que é 57 anos para a mulher e 60 anos para os homens, né? Então, essa regra do pedágio 100%, lembrando, né, que não só o tempo de contribuição adicional de 100%, mas também a idade mínima. Perfeito. Depois temos a regra dos pontos, que hoje essa regra está, não precisa falarmos dela toda, porque já conversamos, então hoje está em 92 pontos, lembrando, somatório de idade e tempo de contribuição. Hoje está 92 pontos e 102 pontos, 92 para as mulheres, 102 para os homens. Lembrando que para as mulheres, além dos 92 pontos, temos
os 30 anos de tempo de contribuição. Para os homens, além dos 102 pontos no somatório, ele tem também que alcançar os 35 anos de tempo de contribuição. Nesta regra terceira e na quarta, nós já falamos, mas vamos repetir, é aquela média dos 100%, com um percentual inicial de 60%, mais 2% que exceder os 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e os 20 anos de tempo de contribuição para os homens. Ok, essa regra é mantida na terceira e quarta regra de transição. Perfeito. Agora, a quarta e última regra de transição, que é a idade mínima progressiva. Hoje, essa idade mínima progressiva, que é exatamente a segunda mudança de 2025, as mulheres hoje têm que ter 59 anos de idade, no mínimo, e os homens têm que ter 64 anos de idade, no mínimo, mantendo o pré-requisito que nós já conversamos dos 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 anos de tempo de contribuição mínimo para os homens, sendo que o cálculo é feito idêntico à regra que eu acabei de falar, a regra anterior dos pontos. Cíntia, não vou me aposentar esse ano, pelo que eu vi das regras aqui. Vou ter que trabalhar mais. Vamos finalizar esse podcast para me correr e trabalhar mais, para me se aposentar, tá? Temos que correr, são muitas regras, né? É isso aí. Não vai dar para me aposentar em 2025, não tem jeito. Vai ser mais um ano de contribuição para que eu possa aumentar 2 pontos, né? Porque tem isso, né? Ainda bem, né? Vamos pelo menos lembrando isso, vamos pelo menos aumentar 2 pontos aí, que é um na idade e um por tempo de contribuição. E a gente espera que aumente. E lembrando, viu, pessoal, quem não tem vínculo formal na carteira, que isso é bem importante, hein? Boa. Que eu falei, mas então só se eu estou trabalhando com carteira assinada que meu empregador contribui? Não. Se eu quero somar esses 2 pontos que a Amanda já quer fazer no ano, de olho. nesse ano, né? E continuar fazendo, e se você não tem uma carteira assinada, você pode recolher como contribuinte individual, como segurado facultativo. Olha quem pode ser facultativo, com uma alíquota pequena, 5%, né? Sobre o salário mínimo. Pode ser o estagiário, dona de casa, também o síndico, aquele que não é profissional, que nós temos a figura do síndico profissional, esse inclusive né, é vinculado a uma empresa. Mas o síndico não profissional, morador do seu prédio, que é o síndico. A gente tem a facilidade hoje da formalização também do microempreendedor, que é também um dos recolhimentos mais baixos de INSS, que é apenas 5%, que é do MEI, né? E o MEI é muito fácil, você entra no site microempreendedor individual, você consegue ali fazer o seu cadastro, o seu CNPJ, regularizar a sua microempresa e pagar o seu INSS. Então, qualquer quem não se enquadrar nessas regras em 2025, vamos contribuir, né, pessoal? Que queira somar os 2 pontos ou queira somar, né, mais requisitos para as regras de transição ou para a regra permanente, não se esqueçam. Não está trabalhando de carteira assinada? Você tem uma série de outras opções, que inclusive pode ser objeto de um novo podcast. Mas lembrando, qualquer um, trabalhando ou não, exercendo atividade remunerada ou não, a partir dos 16 anos, meu filho, pode, tem 17 anos, ele pode ser um segurado facultativo mesmo sem trabalhar. Ele pode se inscrever como segurado facultativo. Todo mundo, pessoal. Eu até acho mais do que pode, eu acho que deve. Mas o valor da aposentadoria, ele é muito pequeno, já houve o reajuste do teto nesse ano, né? 8.100 e... tá mais de 8 mil mais aí. De 8 mil. O salário mínimo foi para 1.518, né? Mais de 8 mil. Então, é um valor que te ajuda ali no momento ali de um descanso, tá certo? Ou pelo menos para complementar a renda. Então, vamos lá, pessoal, vamos contribuir, vamos nos assegurar. Exatamente. Tá? E sempre analisar todas as regras e estar, de preferência, consultando alguém que tenha uma especialização no assunto. Doutora Cíntia, que deleite é estar na sua presença. Você sabe disso, a gente está sempre juntas ali em congressos, em eventos, porque eu acho que essa troca que você, né, sempre promove em todas as oportunidades, em todas as rodas que você tá, é isso, é essa luz, essa alegria. Então, estou muito feliz de você ter compartilhado aqui com a gente, né, esse ponto tão importante e esclarecer, né? Para começar o ano aí, já com todas as dúvidas sanadas. Muito obrigada. E o prazer é meu, alegria enorme pelo convite.
E você já viu que eu sugeri outros podcasts. Ah, então vamos nos já encontrar vamos, mais. já vamos colocar na Sim, lista aí. adorei. E porque, na verdade, são muitos temas, o INSS gera muitas É, dúvidas, são adoro. muitas alterações que vêm acontecendo, não vai faltar oportunidades, eu tenho Muito bom, certeza. adorei o nosso bate-papo e espero que tenha trazido informações importantes para o pessoal. Professor, onde que as pessoas te acham nas redes sociais? Então, meu Instagram é @CintiaPCarneiro. Então, pode acessar lá, estou disponível e vamos nos encontrar. E no IEPREV também, que estamos todos juntos. Estamos no congresso em junho, estamos Sim, juntos. perfeito. Isso daí. Pessoal, finalizamos mais um episódio do podcast IEPREV Talk. Aprendemos quais são as regras que estão em vigor em 2025. Quem vai se aposentar em 2025, eu tenho certeza que já está feliz depois de todas essas informações. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @ieprev. No programa também de cálculos, ele tem o Instagram, @ieprevcal, que é importantíssimo, como a gente falou aqui. E me siga nas redes, @AmandaFariaMava. Foi um prazer trazer essas informações para vocês. Nos acompanhem, que sempre tem um novo convidado especial com uma nova temática incrível. Até o próximo!